Lucas 7, a partir do versículo 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. O Simão, aquele homem, era um observador. E não sei se vocês já experimentaram isso quando você é observado, né? Tipo, o rapaz acabou de se noivar, né? E ainda não foi na casa da sogra, que tem uma fama bem pesada, já está meio nervoso, então tem que se apresentar e cada coisinha que ele mexe vai ser observada. Ele vai ficar super nervoso, né? Pois é, nem todos têm uma sogra assim, né? Tem muitas sogras maravilhosas. Acho que foi uma foto no momento errado aqui, né? Mas olha, se você está sendo observado, a pressão é grande, é muito grande. E mais fácil a gente errar quando está sob pressão. Então nós vamos primeiro pensar sobre os observadores, né? Os grandes observadores. Vamos também pensar sobre a mulher que estava sob a observação e também Jesus, que foi observado com olhos de águia por aquele homem que se chamava Simão, o fariseu, o escriba. E também nós queremos chegar a uma conclusão se está errado observar, será? Então a primeira coisa é o problema dos observadores. Porque o problema do observador, ele não é jogador. Aquele que está assistindo, a plateia que está assistindo, vamos dizer, no jogo de futebol, eles estão em outro lugar, não estão no campo. E eles não estão participando. E muitas vezes nós vemos isso, né, nos lanchonetes e bares da cidade. Os melhores jogadores nunca estão no campo. Os melhores jogadores, os mais experts, são aqueles que comentam tudo. Eles são os melhores treinadores, os melhores atacantes, os melhores goleiros, não é? Eles sabem tudo melhor. E se um erro acontece, eles sabem comentar, eles sabem devorar, né? Igual a onça, né? Devorar os erros. Ele fez errado, e fez errado, e fez errado, e repete, dá uma volta e de novo o erro, né? E ainda tem outros erros. O problema não é que erros são enxergados, e muitas vezes são erros de verdade, mas o problema é
é que muitas vezes, não enxergamos os próprios erros. E a verdade é que a maioria dos observadores, do tipo como o Simão era, não enxergam os próprios erros. Isso está em todas as casas, das crianças até adultos, até os velhos. As pessoas têm facilidade de enxergar os erros dos outros, mas a maior dificuldade em enxergar os próprios erros. Então, vamos observar agora juntos o observador Simão. Simão, ele convida Jesus. Não é bom? Não é bom? Ele aceitou Jesus, ele convidou. Gente, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esse aceitar Jesus, né? Nem porque ele convidou e aceitou, entre aspas, Jesus, que Jesus era bem-vindo de verdade. Simão, ele fez o cálculo. Jesus está na moda. Ele precisa vir na minha casa também, porque todo mundo gosta de Jesus, então eu vou convidá-lo. O motivo dele, o seu interesse em seu próprio status e talvez, ou provavelmente ainda acrescentando, ele ainda estava interessado em observar erros de Jesus, porque todos eles queriam acusar Jesus. Nós lemos isso em Lucas 6, versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Simão, ele tinha convidado Jesus. Ele tinha aceito Jesus para vir, para entrar na casa dele, para sentar à mesa dele. Mas de verdade, ele não o tratou bem. E há milhares de cristãos que aceitaram a Jesus, que o convidaram para dentro das suas vidas de alguma maneira, mas que não fizeram o que também Simão não fez. E Jesus, ele diz em Lucas capítulo 7, os versículos 44 a 46, o que faltou. Lucas 7, 46 em diante. Bom, vamos falar primeiro como era esperado o tratamento de um convidado nesse Meio Oriente na época de Jesus. Quando uma pessoa foi convidada e honrada, então ela foi muito bem recebida. Foi lhe dada um beijo, foi lhe dada a possibilidade de lavar os pés, para depois se assentar, aliás, se deitar na mesa, porque na época eles deitavam na mesa. E eles tiraram os sapatos, ia dizer, as sandálias, né, provavelmente, e por isso era bom já ter lavado os pés, né? E também, quando era uma pessoa honrada, eles até ofereceram óleo para que a pessoa pudesse ser ungida. Então, agora os pés ficaram para fora, né? A mesa ficava no centro, os pés para lá da mesa, do lado exterior do círculo, mas eles ficavam deitados lá, algo para nós estranho, mas para eles totalmente normal. Tá, então eu vou ler agora o que Jesus diz. Ao Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, você não me saudou com um beijo, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Então, desculpe, vamos primeiro para o lavar os pés de Jesus. Eu gostaria de aplicar isso e espero que vocês possam entender. Hoje também, se Jesus é bem recebido, as pessoas, elas ficam ligadas com os pés de Jesus. Deixe-me explicar isso. Na Bíblia, o profeta Isaías diz: abençoados são os pés daqueles que anunciam as boas novas.
os pés são maravilhosos, né? E aqui nos pés nós vemos o arauto anunciando o Evangelho, as boas novas de Deus. E o principal para que Jesus seja aceito é a questão de recebimento do Evangelho puro. Os pés de Jesus ficaram sujos, também os pés de Jesus. Então ele precisava lavar. O Simão não quis lavar os pés de Jesus. E muitos não querem lavar o Evangelho, vamos dizer, no sentido figurativo, para depois ter o Evangelho puro, porque há muita coisa que não é Evangelho, é sujeira, está sendo pregado. E temos que nos dar ao trabalho de pesquisar o que é que Jesus realmente falou. O que é o Evangelho genuíno. E é bom quando a gente separa a sujeira da rua deste mundo, da mensagem maravilhosa do Evangelho puro de Jesus Cristo. Se dê ao trabalho, porque há muita coisa que não é, repito, que não é o Evangelho. Lavar os pés de Jesus, Simão não se interessou. Muitos não se interessam, eles querem Jesus de qualquer jeito. Mas qual Jesus eles têm? Eles têm um Evangelho cheio de sujeira, cheio de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus pregou. Ele também não beijou Jesus. Era costume, era para beijar o convidado. Nós não temos esse costume, talvez, dependendo da casa, né? Mas a Bíblia fala em Salmo 2, versículo 12: beijem o filho para que ele não se ire. Jesus também é o juiz. Ele vai nos julgar um dia. Mas Jesus, ele não quer ser aceito de maneira vulgar, de boca para fora. Mas ele quer que o amor que ele tem para conosco seja aceito. E que não seja um beijo de traição como de Judas, mas um de amor. Quando através do beijo o amor de Jesus é aceito, no sentido figurativo, é claro, o beijo é a ligação com Jesus Cristo de coração. Agora, a Bíblia também diz para Simão: você não me ungiu com óleo. E novamente nós vemos que há muitos que não têm nenhuma comunhão com Jesus Cristo, como Ele mesmo disse que precisamos ter. Quando a Bíblia fala de óleo, fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo, sempre de novo. O Espírito do Senhor está assim, em cima de mim, eu sou ungido, Jesus disse uma vez, ungido pelo Espírito. Então, Jesus uma vez disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, você precisa nascer pelo Espírito. E há muitos que não têm óleo, eles rejeitam o óleo da comunhão espiritual com Jesus Cristo, e por isso eles aceitaram Jesus, convidaram a Jesus, mas não nasceram de novo, não têm vida em si. Eles são apenas observadores de longe, mas não participam da vida eterna. Em Mateus 25, versículo 3, Jesus fala uma parábola de 10 virgens. E de 10, 5 têm óleo, e 5 simplesmente não têm óleo. As 5 sem óleo são rejeitadas de maneira dura e severa. Eles têm toda a aparência das outras. Tem tantos que têm aparência de cristãos, mas em seu interior não tem a unção de Deus, não tem a unção do Espírito Santo. E eles, por isso, não têm a salvação. Bem sério isso. Então Simão, ele era uma pessoa que não enxergou nada.
a cena acontece. Simão convidou Jesus, os motivos muito escuros, né, obscuros. Jesus está ali e aí vem uma mulher. E aquele Simão imediatamente pensa: sujeira dentro da minha casa. Ela é pecadora, ela deve ser prostituta, ela é suja. Como que ela entra? Ela ousa entrar. Mas na época as portas estavam abertas, especialmente quando se tratava de um mestre estar por perto. As pessoas tinham o direito de ouvir, ficavam de longe, mas ela se aproximou. E então ele fica chateado. Depois que ele pensa, como esse homem é um homem que quer ser um homem de Deus e deixa-se tocar por essa mulher, Jesus vê o pensamento do homem, do Simão, do observador, do homem que julgava tudo. E então Jesus explica para ele quem esta mulher é. E ele mostra para ele, Jesus mostra para ele, que ele não procura o melhor. Ele observa coisas desnecessárias. E que ele, por isso, não vai achar desse jeito o melhor, o que importa. Por isso, mesmo a aparência desse olho, todos vão falar, é bonito, né? Mas mesmo assim não vai enxergar nada, está fechado. Esse olho pode ser bonito o que quiser, mas ainda não está enxergando nada, porque não abriu, não procura pela luz. A maioria não procura pela luz de Deus. Quantas pessoas pesquisam o que a Bíblia diz? Vocês não têm que engolir o que o pregador diz de jeito nenhum. Vocês têm que comprovar através da Bíblia. Será que o pregador aqui fala é o que a Bíblia diz? Vocês não apenas têm esse direito, mas também o dever da parte de Deus, porque Deus fez vocês, como a mim também, personalidade. Então o Simão, ele não se interessou e por isso ele era cego, ele ficou sem ver nada. E Jesus no final, ele explica várias coisas, ele fala sobre o perdão, que não vou enfatizar tanto hoje, e sobre o amor, mas tudo isso o homem, o Simão, não viu, não quis ver. E você quer ver mesmo o que Jesus ensina? Por isso a consequência era que também o Simão ficou sem o perdão de Deus. E no final da história vemos que Jesus fala para aquela mulher que ela recebeu paz. Mas o Simão não recebeu paz. Ele continuou brigando, né? E participando dos caras briguentos para até matar o ungido, como o Salmo 2 fala. Ele participou também do assassinato e do julgamento falso e injusto de Jesus. Terrível, né? Mas vamos agora para a mulher. A mulher estava sob observação. E quando a gente está sob observação, a gente está numa grande pressão. Com certeza, o desgosto e desprezo estava escrito no rosto daquele fariseu. Às vezes a gente erra, cuidado, né, quando a gente pensa o que outros pensam, mas às vezes não dá para negar, né? Não dá para negar o que a pessoa pensa, quando o rosto já fica animalesco, cheio de ódio, né? Foi assim como Simão ficou. Ele ficou uma pedra quando viu aquela mulher entrar. E isso causa uma pressão. Aquela mulher, ela poderia ter olhado para Simão, para o fariseu, é a casa dele. Ela poderia ter ficado intimidada, com medo, e não prosseguido, não é? Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o simples fato que ela não se deixou impedir em nada de cair aos pés de Jesus. Não ligue com o que outros falam quando você vá a Jesus. Não deixe se separar de Jesus de jeito nenhum. Vá a Ele. Tanto faz os comentários dos outros. Não é assim que
Você pode dizer para alguém, acontece, né? Eu sou cristão, eu creio em Jesus, e eles falam, uai, e eu achei você tão normal, né? Eu achei você um homem normal, até legal. Agora tudo estragou, né? As pessoas acham que quando você é um seguidor de Jesus, perdeu qualidade. Mas é o contrário, é um contrário. Só os que não veem, os que não conhecem o perdão e os que não conhecem a paz de Deus é que podem dizer isso e vão dizer isso. A mulher, ela é um exemplo de coragem. Tenho certeza que não foi somente o Simão que olhou mal para aquela mulher. Muitos, bem provável que muitos olharam, e talvez só aqueles que eram influenciados pelo grande tirano Simão, porque ele com certeza tinha um monte de pessoas que ele influenciava. Então eles olhavam para o Simão e já mudaram, né, de semblante para com a mulher, o mais tardar. Mas ela não se deixou impressionar. Ela, em comparação com o homem, procurou. Simão não procurou. E ela achou. Ela achou em Jesus tudo o que tem de melhor. E assim ela ficou atrás de Jesus, né? Dos lados do pé de Jesus, aos seus pés. E aqui podemos ver novamente essa figura aos pés de Jesus. Ela estava pronta para ouvir Jesus. E essa expressão nós achamos várias vezes nos evangelhos. Pessoas que ficaram aos pés de Jesus eram pessoas prontas para ouvir o que Jesus tem a dizer. A Maria ficou aos pés de Jesus, enquanto a Marta corria de um lado para outro, fazendo, agindo. Mas não era. Jesus disse, a Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir primeiro a palavra de Deus. Ficar primeiro aos pés de Jesus é o melhor lugar. E a maioria não chega. Eles estão correndo no dia a dia, atrás de coisas. E sempre surgem coisas novas. E não ficam aos pés de Jesus. Isso é um desastre. E muito mais para cristãos. Como vai ser o tempo de silêncio, você não tem que dar uma resposta a mim, mas você lê na Bíblia, você para do seu corre no seu cérebro, nos seus pensamentos, para conscientemente ficar aos pés de Jesus, para ouvi-lo. Você ora ainda, Senhor, fale comigo, ou você faz aquilo só porque é obrigação? Eu sou cristão, então vou ler hoje 3 versículos, é muito, né? 3 versículos não é muito não, né? Leia com esse desejo, essa procura. Eu quero achar meu Salvador hoje novamente. Agora o próximo que ela fez é que ela chorou. Ela ficou chorando. Ela era uma pecadora. Ela tinha muitos pecados. Ela estava ciente disso. E por isso as lágrimas corriam. E onde as lágrimas corriam aos pés de Jesus, que estavam sujos. Ninguém os lavou. E as lágrimas dessa mulher tiraram a sujeira dos pés de Jesus. E é uma figura maravilhosa, como o arrependimento bíblico, que não é medido em mililitros, tá? De lágrimas, não é, mas faz parte também lágrimas, se forem não por show, mas perante o Senhor. Chore no escondido melhor do que fazer um showzão perante outros. A gente cai rapidinho em engano, né? Não é proibido chorar publicamente, mas a gente temos essa falha de gostar demais de fazer show, né? Então Jesus falou, quando você ora, fecha a porta e fica com os seus. Pai, Ele vai retribuir. Arrependimento da profundidade. Pessoa que nunca se arrependeu, não tem nada. Não sabe nem que é pecador. Não sabe nem que é perdido.
isso é uma terrível superficialidade. Então ela sabia disso, ela se arrependeu. E então, no arrependimento, foi tirada a sujeira, entendeu? E não é um arrependimento de medo. Deus vai me castigar, Deus vai me jogar para o inferno. Não, aos pés de Jesus, o medo foi. Sim, Deus tem que castigar o pecador com o inferno se não tem Jesus. Mas se você já pediu a Jesus o perdão de todos os seus pecados, o medo tem que ir. E olha, ela beijou. Isso é uma expressão de amor. Ela beijou o tempo todo os pés de Jesus. Se isso fosse a nossa atividade maior em nossa vida cristã, muitas coisas se resolveriam. Um relacionamento carinhoso de amor, de respeito com Jesus, isso é essencial. E a Bíblia chama isso de crer. O relacionamento de amor que se entrega por amor a Jesus. Isto é crer. E isso é atividade, é uma obra. E ela fez uma obra em Jesus. Ela não ficou fazendo nada, não. Ela fez algo. E, gente, nós podemos fazer tanta coisa, não podemos, para Jesus, por amor. Participemos do louvor e da expressão de amor a Jesus em nosso dia a dia, também juntos aqui na igreja. A Bíblia fala que ela trouxe um vaso de alabastra, né? E quebrou ele, e dentro tinha um perfume maravilhoso. Agora eu gostaria de comparar isso com nossa vida espiritual, que nós podemos andar no Espírito. Gálatas 5, né? Devemos andar no Espírito e traremos frutos a Deus. Quando aquele perfume foi derramado em Jesus, nós lemos que aquela fragrância encheu aquele lugar. A harmonia da comunhão com Jesus estava naquele lugar. Também Jesus estava sob observação. Jesus, ele foi observado, e Jesus também estava agindo naquele lugar, de maneira invisível, mas ele sempre está agindo. Ele está agindo agora, né? Em nossos corações, ele está agindo em nossas vidas. E novamente, Jesus sabia que o cara estava pensando mal dele. O cara estava olhando para Jesus, achando que Jesus que está errando mais do que todos os outros, porque está deixando que essa mulher impura esteja tocando ele. Isso para ele foi um enorme erro, porque a impureza da mulher ia passar para Jesus. Eles tinham esse medo. Eles não fizeram nada para outros, para pecadores. Eles só se preocuparam em se achar melhores. Que hipocrisia! Bom, Jesus não se deixou impedir em agir em favor daquela mulher. Jesus não ficou, meio envergonhado e começou a recuar os pés devagarzinho, com vergonha daquele homem que o convidou. Negativo. Jesus deixou a mulher, porque ele a amava. Ele a procurou. Ele foi naquele lugar por causa dela, mais do que por causa do Simão. Não que ele não tenha amado Simão, mas Simão estava morto. A mulher estava viva. Lucas 19:10, aquele versículo de Zaqueu, né? O filho do homem veio procurar, ou buscar os perdidos. A mulher sabia, eu sou perdido. E Jesus agiu em favor dela. E sobre isso eu gostaria de falar mais, porque, gente, é sensacional. Se você pensa, essa mulher pecadora, ela corre,
vai aos pés de Jesus, os pés sujos, começa a chorar, começa com os cabelos a secar, a lavar os pés, com as lágrimas secar os pés, quebrar o vaso, derramar o perfume. E gente, o que essa mulher fez, Jesus conhecia. Porque o que essa mulher fez, Jesus fez. Jesus, ele veio, ele desceu para servir. Ninguém queria servir, todos queriam reinar, né? Os discípulos estavam preocupados, quem é o maior, quem tem mais a dizer, quem tem mais autoridade. Mas Jesus veio aqui com o intuito de trazer para nós a palavra de Deus, né? Sujando seus pés nesta terra miserável. E ele, Jesus, ele lava os pés, João 13, dos seus discípulos. Até hoje ele faz isso. Ele lava os pés de mim e de você, porque temos contato com o mundo mal, estamos nos sujando constantemente e Jesus nos lava. Jesus nos serve. Que Senhor maravilhoso nós temos. E Jesus não parou ali, ele sofreu por nós. A Bíblia diz que ele derramou lágrimas por nós. E onde ele mais derramou lágrimas foi na cruz. A Bíblia diz que ele gritou em prantos. Por quem? Por você e por mim. E suas lágrimas trouxeram resultado, né? Quando ele estava no jardim Getsemane, era suor, parecia gotas de sangue. E depois não parecia mais só gotas de sangue. Depois era seu sangue que ele deu por nós. Quanto ele sofreu por nós. Jesus, quando aquela mulher estava ali, ele estava com ela. E sabia, eu vou fazer isso por você. Por aquela mulher pecadora. Ele vai fazer isso, ele foi fazer isso por você e por mim. Maravilhoso. E Jesus, ele também conseguiu o perfume do Evangelho e conseguiu mais do que isso, conseguiu a unção para todos os que creem. Ungido hoje, conforme o Novo Testamento, não é um cristão especial, não. É um cristão simples. Todo cristão é ungido pelo Espírito Santo. Se você quiser a prova, eu te dou depois, sem problema. Você precisa acreditar o que a Bíblia diz, mas a Bíblia não chama o ministro super especial de ungido, não. Chama todos os que nasceram de novo de ungidos. Eu posso provar para você. Se você não sabe, por favor, deixe-se provar, porque você tem que saber o que a Bíblia diz. Então Jesus, ele disse que ele iria mandar o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver uma vida espiritual, uma outra vida, uma vida transformada. Jesus procurou e achou nesse lugar uma pessoa que queria isso. E tomara que hoje também ele ache uma pessoa em nosso meio que deixe mesmo que ele faça isso com ela, melhor todos nós. Vamos concluir. Então, alguém poderia dizer, então não vamos observar, porque o cara errou, ele observou. Será que está errado observar? Não, não está errado observar, porque olha o que Jesus fala para Simão, Lucas 7:44. Em seguida, depois de ter explicado aquela coisa do perdão, muito perdão, pouco perdão, Simão deu um comentário certo. Jesus diz: em seguida virou-se Jesus para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Então, em outras palavras, Jesus diz: observe ela. Dela você pode aprender algo importante. E a primeira coisa é como a gente deve observar. Como a gente deve observar biblicamente. E deixe-me dizer, em geral,
a maneira boa de observarmos é ficando aos pés de Jesus. Quem está aos pés de Jesus recebe uma visão maravilhosa. Uma visão que vem do próximo ponto. O que você observa? A palavra de Jesus. A visão vem da palavra de Jesus. Se você ouve o que ele diz, você recebe o principal. Tantas pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não observam, não ouvem o que ele diz. Né? Como se você aceitaria a minha declaração de amor a você, se eu acabei de dizer para você, cala a boca, não quero ouvir você mais, né? Você iria aceitar a minha declaração que eu amo você? Há tantas pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não escutam, não se importam com o que Jesus diz. O amor deles é falso. O que você observa? A palavra de Jesus pode ser observada, obedecida. Quem você observa? E agora a Bíblia, aqui Jesus diz, olhe para a mulher. Olhe para a mulher e observe o que ela fez. Mas o que ela fez? Ela olhou para Jesus. Ela olhou para Jesus e é o principal. Precisamos aprender de outros a olhar para Jesus. Jesus é o principal. Em Hebreus 12, nós lemos que devemos olhar para Ele, o autor e consumador da fé. A Bíblia diz claramente que nós estamos sendo observados. Outros nos observam, Deus nos observa. Está sendo gravado tudo o que a gente faz, também o que nós escondemos. Mas isso não deve ser um empecilho, pelo contrário. Deve ser um encorajamento. Não se deixe impedir. Como Jesus não deixou se impedir, como a mulher não deixou se impedir. E repetindo o que aprendemos, foi viver conforme a palavra de Deus. Viva conforme a palavra de Deus. Viva no poder do amor de Jesus. E isto é, usufruindo, curtindo o seu perdão. Que já muitas vezes eu tratei nessa referência, que hoje deixamos um pouquinho para trás. E terceiro, viva através do Espírito. E então sobra para nós isso abundantemente: salvação. Experiência da salvação, quer dizer libertação em todos os sentidos, né? Espirituais. E também a paz. Eu gostaria de fechar com este versículo em Lucas 7, versículo 50. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. E é o desejo nosso para todos nós, para todos vocês, que Jesus possa dizer isso para nós hoje à noite. Sua fé a salvou. Vá em paz.